strong. Estamos de volta com o programa Destaque Mais aqui na Foco TV. Você é nosso convidado especial. Esse programa ele é feito especialmente para você. Então fique ligado, fique conosco, nos apoie, né? Compartilhe aí essas informações que possam alcançar mais vidas. Deixe o seu comentário, sua mensagem. Queremos já agradecer aqui pela sua audiência, de estar sempre nos acompanhando nas quinta-feiras, às 20 horas, o programa Destaque Mais. E eu já estou aqui com a nossa convidada, é a doutora Débora. Boa noite, doutora. Boa noite a todos e todas. Com muito prazer, lhe recebo aqui no meu programa. Para mim é uma honra e satisfação, porque eu tenho um carinho enorme pela sua pessoa, né? E já pude conhecer um pouquinho a mais. E sou grata pela sua presença aqui no programa hoje, no Destaque Mais. Obrigada. Seja bem-vinda, fique à vontade. O nosso programa aqui, o primeiro passo é ficar bem à vontade. E para começar, aqui a gente sempre começa falando um pouco do nosso lado mulher, né, do nosso lado feminino, que esse programa ele acaba que tem um carinho mais voltado para a mulher, que eu acho que nós merecemos, nós precisamos até, né? Porque eu sempre falo, repito, que a mulher ela tem um papel muito importante na sociedade, na família, no trabalho e em primeiro lugar ela precisa estar bem, não é verdade? É verdade. Agora eu quero conhecer um pouquinho mais sobre você, a sua biografia, de onde você veio, como que você chegou aqui em Valparaíso. Participa para nós um pouquinho essa história. Então, em Valparaíso eu cheguei assim que eu casei, no dia 1º de dezembro de 2000. Né? Já tem um tempinho, já né? tem um tempinho que eu sou de Valparaíso, né? Ah, é? Mas também fui do Jardim do Ingá durante muitos anos, né? Que é uma cidade do entorno também, daqui do entorno de Brasília. Valparaíso, na época, era o sonho de consumo, ainda é o sonho de consumo, né? Dos moradores do entorno. É, verdade. E aqui a gente aprende, a gente trabalha, a gente ensina e a gente convive. Né? Que legal. A doutora Débora, eu estava vendo aqui um pouquinho sobre suas especialidades, né? Ela é psicóloga, a sua especialidade é psicologia do trânsito escolar, empresarial e clínica, né? Também orientadora educacional, professora universitária de psicologia, palestrante, um vasto currículo, né? E dona de casa. E dona de casa também. Como que você consegue ser dona de casa, né? diante de um currículo desse? Conta pra mim, agora já me bateu a curiosidade. Então, com esse ser mulher, né, a gente consegue, a gente arranja um tempinho. Entre um intervalo e outro, a gente faz a comida, entre um intervalo e outro leva o filho para a escola. Tudo né? isso. Vê tarefa, briga com o menino, né? Chama atenção, tem um tempo para o esposo, tem um tempo para as amizades, né? Então, é essencial, daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito disso, né? O quanto é importante manter laços de amizades, né? Principalmente, não só por conta da pandemia, que a gente fala tanto a respeito, né? Mas para o nosso ser feminino, para o nosso ser mulher. Nossa, que legal. Então você consegue se dividir em todos eles? A gente consegue, não consegue? Eu tenho uma curiosidade aqui, eu vou perguntar para você. Dizem que todo psicólogo, ele tem um lado, como é que fala? De médico. Como de que médico isso? Me fala um pouquinho. Como que é? Naquelas horas, naqueles momentos de conflito, como que é a psicóloga? Eu acredito assim, porque a ideia muitas vezes que se tem do profissional da psicologia, de nós profissionais, né? Que eu lembro da minha filha, Luz Cristina, né? Uma pessoa uma vez perguntou para ela, nossa, é ótimo, né? Ser filha de psicóloga, sua mãe fala suave, fala mansinho, né? E ela contando isso pra mim lá em casa, né? Aí ela, mamãe, enquanto a pessoa falava comigo, eu pensava assim, meu Deus, você não sabe como é que é a mamãe em casa. Não é 24 horas, nós somos seres humanos.
né? E nós não somos psicólogos de filho, nós somos mães. Isso. Né? Em casa é outro papel. Em casa, com as amizades, porque senão a gente vira robô, né? E a ideia não é essa, né? Mas eu penso que essa frase de médico e louco todo mundo tem um pouco, não é da psicologia, é do ser humano, né? E o ser humano, e nós brasileiros, a gente vira e mexe, prescreve, receita algum remedinho, né? Seja para uma enxaqueca, para uma dor de estômago, né? E a loucura, eu acho que ela faz parte do ser humano, né? Uma loucura bem dosada. Com certeza. Não faz mal, não. E eu acho isso bonito. Eu já observei esse lado seu, eu acho bonito, assim, um lado brincalhão, jovem com os filhos. Você tem esse lado? Tenho. Eu já percebi. Eu acho isso muito bonito, né? E isso faz toda a diferença também para o filho, né? Nós fomos construindo, né? Hoje são 3 adolescentes dentro de casa, né? Eu penso que nós fomos construindo isso. Meu esposo, eu, os meninos que dão essa abertura, né? A mentalidade, né? Já tem uma mentalidade diferente. Só lhe cortando um pouquinho, porque eu admiro isso e eu tento trabalhar isso assim, porque isso vai também da criação. Eu não sei de que forma, né, que foi a sua criação, se ela foi muito rígida, muito regrada, porque a minha ela foi super rígida. Eu fui criada ainda com aquela ideia de que o pai manda e o filho cala, ele só obedece, ele não tem direito, ele não tinha direito de se explicar, ele não tinha direito de falar, então só tinha que fazer. Então, pra gente que é criada dessa forma e a gente ser diferente na criação dos filhos, tem que haver uma evolução muito grande aí de mentalidade, de costumes, de hábito, né? Porque a gente acaba carregando um pouco isso, não é verdade, doutora? Nós carregamos. Eu digo que a minha mãe também foi assim, né? Ela foi adolescente, eu digo que eu tenho uma adolescente de 87 anos na minha casa, né? Que convive comigo, que convive conosco, né? Para quem conhece a dona Júlia, né? Até o próprio nome fala, Eterna Juventude, que significa o nome Júlia. Então, esse lado adolescente de ser dela, e que eu penso que toda mulher necessita, todo ser humano necessita. Na psicologia, existe uma área que fala a respeito da criança, né? A criança, ok. Então, esse lado também de brincar, né? Ele é necessário, porque se a gente leva tudo a ferro e fogo, a gente se machuca e a gente machuca sem perceber. E faz mal, e sem querer a gente já está falando de saúde mental. Sim. Porque isso faz toda a diferença. Né? Isso Sim. faz toda a diferença, a gente trabalhar isso dentro de nós. E eu quero saber se você gosta de cozinhar. Eu não gosto de cozinhar, não. Não gosta, não? Não, eu cuido de menino, mas cozinhar eu deixo para os filhos e para o esposo. Olha que legal, achei uma companheira. E aí, de vez em quando, a gente vai para a cozinha, né? Porque senão a gente fica escravizada. Exatamente. Né? Tem que ter um defeito. Tem que ter. Tem que ter um defeito. Porque, olha só, leva menino na escola, trabalha, né? É filha, é mãe, é dona de casa. Então, tem que deixar, tem que partilhar a cozinha também, né? Eu tenho 2 que já cozinham lá em casa, tem um que puxou para mim, 2 que puxaram para o pai, porque o pai cozinha. O pai ficou sabendo que eu cozinhava depois de 1 ano de casada, ele não sabia que eu cozinhava. Nossa, que legal, que bom que encontrou um parceiro que fez essa junção de um completar o outro, não é verdade? E os seus cuidados de beleza, se você gosta de algum lazer, você pratica algum esporte, como que é esse lado seu? Eu já pratiquei natação, fiquei 1 ano, né, e saí. Aí eu fui pro fitness, fiquei 1 ano e saí. Então, assim, a minha situação com o esporte, com a academia, é uma briga eterna, né? De vez em quando a gente faz uma caminhada e aí a gente vai sem dinheiro pro shopping, caminha 2 horas, aí cumpre a tabela e volta para casa. Agora, se for para subir numa esteira, se for para caminhar com uma obrigação, né? Se entra na cabeça como uma obrigação, fica mais difícil, né? Para as pessoas que me conhecem, os cabelos eles sempre mudam, né? Eles, ora são azuis, ora lilás. Também, que legal, isso é muito bom. Hoje tá castanho escuro, né? Mês retrasado eu estava começando a atender para o branco. Em dezembro de 2019 a gente passou a máquina, né? A máquina e ficou 4. lindo, aquele corte ficou show. Então, é isso.
a parte da beleza, e aí eu tenho uma mocinha em casa, né? E ela também me ajuda. A gente brinca um pouquinho com essa coisa de, né, se cuidar, né? Se cuidar. Se Eu cuidar. acho isso muito importante na mulher também. E isso também pro nosso autoestima faz toda a diferença. Eu, pelo menos, eu sou esse tipo. Eu não gosto de ficar me olhando e me ver sempre a mesma cara. Eu fui cabeleireira durante mais de 20 anos, né? Tive salão. Então, assim, eu praticamente todo dia eu tava com a cor do cabelo diferente, o tamanho diferente. Às vezes as clientes chegavam e eu tava de costas e perguntava, cadê a Miriam? Olha aí. Ué, mas ontem eu deixei ela de cabelo tal cor e agora tá assim. E hoje eu tento controlar porque, né? Pra gente ter um pouco assim, mas eu gosto, eu me sinto bem, eu me sinto renovada. Pra mim é uma terapia. Essa mudar a versatilidade. aparência, o cabelo, né? A cor, cortar, dar uma renovada assim no visual, pra mim isso é fantástico. É bom, eu gosto. Eu gosto muito. Muito legal. Então já falamos desses papéis que você desenvolve. Eu sei, você desenvolve o papel de filha, de mãe, de esposa, profissional. Qual deles você se identifica mais, gosta mais de ser? Quando eu estou em consultório, eu me identifico com a profissional. Quando eu estou em casa, para uma mulher que nunca pensou em ter filhos, né? Eu tenho três. Eu nunca pensei em ter filhos. É mesmo? E é uma mãezona. Eu decidi, obrigada. Eu decidi com o meu esposo, quando nós estávamos noivos, né? Nós pedimos para Papai do Céu 3 filhos, né? E que viesse uma menina. E aí vieram 2 meninos e uma menina. O pedido, né? Foi. E assim, quando eu estou com os filhos, é o prazer de ser mãe. Tem hora que a gente fica brava, né? Porque parece que eles não escutam algumas solicitações que a gente faz, alguns pedidos, alguns comandos, né? Que a gente dá. Mas tem uma parte que ela é fantástica, essa parte de ser mãe. Eu fico imaginando assim, quem sempre sonhou em ser mãe, né? Eu que nunca sonhei em ser mãe, eu que nunca pensei em ser mãe. É muito gostoso. Então eu fico imaginando como é uma pessoa que, né, passou uma vida pensando em ser mãe e é mãe, né? É verdade. Então assim, eu penso que Débora se divide nos momentos em que eu posso estar com os meus filhos, é gratificante. Você consegue viver esse papel. A gente vive, e não é a quantidade do tempo. Eu aprendi isso há algum tempo atrás. É a qualidade desse tempo. Porque às vezes você tem, você está com as pessoas que você ama, 5 horas, 8 horas, e muitas vezes você acaba não passando esse amor e nem recebendo esse amor. E às vezes você fica 1 hora, né, 30 minutos, né? Tem dias que eu saio de casa às 6 horas da manhã, né? E a gente volta à noite. Então esse tempinho para falar alguma coisa, para não deixar só o WhatsApp, só a rede social. Existe um grupo da família, nós temos um grupo, nós 5, né? Da família, mas esse contato físico, a história do abraço, a história do beijo, eu penso que isso é muito importante. É verdade. Né? A história do eu te amo, do boa noite, do bom dia, isso é essencial. São coisinhas tão pequenininhas, mas fazem uma diferença tão grande no dia a dia, né? E a gente, outro tema que a gente pode também abordar, porque ele é muito importante, a questão dos filhos, pra gente que passa o dia fora. Às vezes você já chega tão cansado em casa, com tantos problemas que aconteceram lá fora, e eles esperam a gente ali com toda expectativa de chegar e contar. E cada um quer contar uma coisa. E às vezes sua mente, ela tá tão voltada para o que aconteceu, tá tão cansada. Como que a gente lida com essa situação, né? Diante da nossa estafa, do nosso cansaço, do nosso limite ali que já foi, e diante da necessidade deles, como que a gente pode fazer com isso aí? Olha só, Miriam, eu digo para você assim, eles sabem disso. Eles devem estar vendo e ouvindo agora a respeito disso, né? No dia que eu estou cansada, eu digo que eu estou cansada. É muito ruim uma pessoa fazer de conta que está escutando, né? Então, ontem foi um dia desses. As segundas e quartas são mais puxadas, né? E de repente estava o rádio do carro ligado, o meu filho mais velho do meu lado me contando uma coisa. E eu dizia assim, repete, filho, repete. E em algum momento o rádio precisou ser desligado e ele teve 5 minutos para contar a história dele.
Agora é interessante, quando juntam os três, aí a gente tem também vai por ordem. Os três, opa, peraí, né? Quando rola o ciúme entre os três também, né? Mas é importante essa escuta. Não vai dar para escutar 1 hora, mas vai dar para escutar 5 minutos. E escutar com os olhos, né? Escutar com os ouvidos, escutar com o coração. Isso é importante. Mas também exprimir, hoje eu estou cansada. E esse, hoje eu estou cansada, não pode ser algo que seja diário, que seja frequente. Né? Tem que ter, tudo tem uma balança, né? Tem um equilíbrio, tem um limite, né? Uhum. Não pode ser de mais para lá, nem de menos para cá. Tudo tem que ter esse equilíbrio. Porque hoje em dia, a vida da gente, ela se tornou uma vida tão corrida, que é preciso a gente ter esse cuidado. Até porque isso aqui tomou muito o nosso tempo, né? A gente chega em casa, continua trabalhando por aqui, continua atendendo por aqui. E se a gente não ter esse cuidado, existe um roubo muito grande na família. Né? E o discernimento, né? Porque às vezes, e aí a gente está falando não só do adolescente, não só da criança, mas do adulto. Né? Da mãe, do pai que diz eu estou cansado, mas passa 2 horas no celular. Então, como ficam os 5 minutos? Porque é possível um ser humano ter 5 minutos para outro ser humano que diz amar, né? Então, essa preocupação, eu penso que isso é algo que a gente conseguiu conquistar na nossa família. Tem hora que a gente exagera, tem hora que eu exagero, tem hora que eles exageram, mas a gente tem a oportunidade de pedir, sabe? Opa, para um pouquinho, eu preciso da sua atenção, eu necessito da sua atenção, né? E nas 2 vias, né? Não só de mim para eles, mas deles para mim também. E algo de uma forma consciente e controlada, né? Tem que ter das 2 partes, não é verdade? E tem hora que a gente desliga mesmo a internet. Se for o caso, eu acho muito legal quando falta energia. Porque aí a gente consegue conversar. Vai contar isso também. Vão rir. A gente vai ver a lua, vai ver as estrelas, a gente vai rir um do outro, né? A gente vai discutir um pouquinho, vai falar do outro que ficou de lavar a louça 3 dias atrás e não lavou. É verdade. Doutora, nós vamos agora para o quadro Shazam, porque nós temos um assunto muito importante para a gente debater. E esse quadro aqui, ninguém passa por ele sem passar por ele. Vamos lá. A primeira pergunta é assim, quais foram os seus 3 melhores momentos que você considera importantes, felizes da sua vida? Então, quando a gente fala, né, ter filhos, ser mãe, parece que fica meio clichê, né? Mas o primeiro desses 3 momentos foi me perceber pertencida a uma família que nós estamos construindo, né? Nós não terminamos de construir, eu acho que família nunca se termina de construir. Mas eu já tinha os meus 3 filhos, né? Eu já tinha o meu esposo quando eu me percebi dentro dessa família, sendo pertencida a essa família. De uma realização, né? Sim. De repente um combinado, né? Como eu falei, eu não pensava em ter filhos. Um combinado que era um sonho do meu esposo desde os 14 anos de idade, desde adolescente ele queria ser pai, né? E de repente eu me vi com essas 3 pessoas tão importantes, né? E com esse esposo tão importante também. Né? Que legal. Um outro momento que é ímpar assim, na minha vida foi o dia que eu descobri que minha mãe era minha amiga. Porque às vezes a gente não percebe que as pessoas são amigas. Né? A gente fala de amizade, é importante se falar de amizade, viver amizade. Eu fui uma adolescente que deu muito mais valor às pessoas lá fora do que dentro de casa. E de repente, por volta dos meus 20 e poucos anos, ocorreu um episódio bem sério na minha vida. E a única pessoa que estava do meu lado, né, que me amparou, foi a minha mãe. Então naquele dia eu descobri de fato que ela era minha amiga. Nossa, né? Isso é muito importante, né? Faz toda a diferença, né? Que legal. E a minha formatura, né? Eu fui uma das primeiras pessoas a ser universitária no Jardim do Ingá, em 1900 e alguma coisa. É mesmo? Que legal. No Jardim do Ingá. E as pessoas olhavam assim com um carinho, com uma admiração. E talvez elas saibam hoje, né? Elas vão saber agora. Isso. O quanto o olhar de admiração e a fala delas era importante para eu pegar ônibus 5 horas da manhã e voltar 1 hora da manhã do dia seguinte. Porque além de estudar, a gente começa a trabalhar também, né? Para poder manter a faculdade.
É verdade. Né? Então já passou por isso aí também, né? E dos momentos que não foram muito bons, né? Tem gente que não gosta muito de falar assim, né? Mas a gente sempre tem algumas coisas que também marcam, que ficam lembranças. O que teve isso na sua vida? Teve. Meu pai já morava no Rio de Janeiro quando eu me formei. E eu entendi que ele não viria para a minha formatura, então eu não o convidei. E um tempo depois, ele me questionou por que eu não havia convidado ele. E eu achava que ele não queria vir. Eu achava que ele não viesse para minha, né? Que ele não gostaria de vir para minha formatura. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria convidado ele. Eu teria entregue aquele convite que eu guardo até hoje, né? Que eu escrevi o nome dele. Então, assim, poderia ter sido diferente. Então, no dia da minha formatura, foi a pessoa que eu mais lembrei. E ele poderia ter estado. Né? E ele falou que ele teria Ele falou para mim que teria vindo. Né? Ele morava no Rio de Janeiro e ele teria pego, né, um ônibus, um avião e teria vindo para a minha formatura. Mas eu sequer passou pela minha cabeça de convidá-la porque eu nem acreditava nisso. Né? Tem mais algum fato? Então, nesse momento, eu penso que algumas amizades que a gente não consegue falar com elas no momento que se deve falar, né? Eu consegui falar com uma pessoa, com certeza no dia que ela vê essa conversa, né, ela vai saber quem é, vai saber que é ela, né? A admiração que ela tinha por mim, a pessoa, né, que eu sempre fui, mas em algum momento da nossa vida soou como traição a nossa amizade. Então, se eu pudesse rever essa situação, né, eu consegui conversar, mas a gente não se encontrou mais, né? Então, alguma coisa que poderia ser diferente também. Né? Porque doeu. Né? Eu acho que tanto para ela quanto para mim. Né? Inclusive, é uma das perguntas que eu ia fazer. Se você pudesse voltar ao tempo, né? Diante desses fatos positivos e negativos, para qual deles você voltaria? Por quê e o que você mudaria? Principalmente convidar o meu pai para a minha formatura. Com certeza absoluta. Certeza absoluta. Poder abraçá-lo como eu abracei a minha mãe, como eu abracei umas poucas amizades que estavam junto comigo, né, naquele dia tão especial. Esse é o principal de todos, né? E pintaria o cabelo mais vezes. Essa foi boa, que legal. Algum fato importante assim que você gostaria de compartilhar? Um fato importante, eu penso que essa história de que nós não somos uma ilha é uma verdade. Independente do ser profissional. Existe uma frase de Jung, né, discípulo de Freud, e as psicólogas, os psicólogos de plantão me ajudem, né? Que diz assim: todas as teorias são válidas, mas quando você estiver com o humano, seja humano. Então, independente da profissão, o momento da conversa, o momento do diálogo, o momento da escuta, ele é super importante. No consultório ele é importante enquanto nós somos profissionais. Nas amizades é importante porque um coração toca o outro, né? E nas relações, de forma geral. Eu penso que é isso. Legal. E se você se ausentasse do mundo hoje, que mensagem você deixaria para o mundo? Não se cale. Principalmente para o mundo das mulheres. Às vezes eu acho que as mulheres, elas entram numa situação de adoecimento mental, de adoecimento emocional, de adoecimento, se a gente pode dizer espiritual para quem acredita, por conta muitas vezes de guardar mágoas, guardar ressentimentos, guardar coisas que precisavam ser esclarecidas, precisavam ser ditas, né? Eu penso que é isso. Verdade, porque assim, você falou aí algo interessante que eu costumo falar muito, que é algo real, que nós não podemos correr, porque nós somos corpo, alma e espírito. Então, esses três precisam ter esse cuidado. Se um não vai bem,
afeta os outros, não é verdade? Eu gostaria que você falasse uma qualidade sua. Uma qualidade minha, eu acredito que é a honestidade. Um defeito. Um defeito, às vezes, essa honestidade ela se torna um defeito. Às vezes, ela é muito imperativa. Ora qualidade, ora defeito. Um hábito. Um hábito, esse tem até na carteira de identidade, é sorrir. Marca registrada. Em Que Libras, os surdos que batizam a gente, né? Em Libras, a nossa segunda língua oficial, né? Tem a língua portuguesa e tem a língua de sinais em Libras. É o meu símbolo. Nossa, que legal. E o que você mais detesta? Mentira. E o que mais gosta de fazer? Estar junto. Estar junto. É o que eu mais gosto de fazer. Que legal. Estar junto. Às vezes junto comigo, né? Às vezes junto com a família, junto com meu esposo, junto com as pessoas que eu não vejo há muito tempo, né? Estar junto é bom. É ruim ser só, né? É horrível. Sentir-se só, perceber-se só. Não se sentir pertencido em um determinado momento, né? Numa conversa, num bate-papo, numa brincadeira, né? Onde tem tanta gente, né? É verdade. Esse aí foi o nosso Shazam, né? E agora nós vamos entrar para o nosso tema de hoje, que é donas de casa e a depressão. A doutora Débora, ela tem uma clínica, né? Que o nome da clínica dela é Vida Clínica de Psicologia. Você que tem interesse, né, em fazer uma avaliação, não é isso? Ou mesmo ter um acompanhamento, nós temos o cartão dela aqui interativo, né? Você pode enviar mensagem pra gente, tem o telefone dela aqui também, que é o 3629-3166. É o WhatsApp Business. É esse aqui, né? E tem esse outro WhatsApp aqui, que é o 9642 também, né? 2360. 2360, né? 9642-2360. E também nós temos aqui os serviços, né? Aqui, ó, esse aqui é a cor que identifica. Ela gosta de mudar a cor também até das logos, eu já percebi, né? Então, assim... Começou azul, né? É verdade. Esse aqui, ó, Vida Clínica de Psicologia é o nome da sua clínica. Nós temos aqui psicoterapia, temos consultoria empresarial, palestras, testes psicológicos, avaliação de saúde mental, coach, orientação para a escolha profissional, atendimento forense. Então, esses aqui são alguns dos serviços da sua clínica. Você, né, que de repente está à procura de um profissional, de um especialista, temos aqui a doutora Débora, eu super indico. Porque, assim, essa mansidão dela, assim, é verdade. Assim, ela deixou essa impressão em mim de que psicólogo é calmo, tranquilo, manso. Então, quando eu olho para um psicólogo, assim, eu já procuro essa mansidão, esse olhar, porque eu acredito que, de uma certa forma, a gente acaba sendo um pouco diferente com relação às pessoas no olhar, no falar, não é verdade, doutora? É preciso acolher, né? Todo mundo que entra no consultório, nesses últimos 27 anos, eu nunca recebi ninguém no consultório que dissesse assim, eu vim aqui para ser menos feliz, né? Eu estou procurando uma fórmula mágica para ficar mais triste, para me aborrecer um pouco. Não, as pessoas, elas são pessoas, não são alienígenas, né? E todas essas emoções de tristeza, de angústia, de raiva, né? É do ser humano. E as pessoas que adentram a porta do consultório, eles estão procurando equilíbrio. Essas pessoas, seja criança, seja adolescente, seja família, né? Porque o adoecimento é como se fosse um vírus, né? O adoecimento da emoção, ele pode começar por uma pessoa, mas ele perpassa
pelas pessoas, seja na empresa, né, seja na organização escolar, seja na família, então nem se fala, né? As pessoas às vezes adoecem, se adoecem o outro sem perceber, sem se aperceberem, né? Se tornam como que ilustres desconhecidos. Não conseguem verdade. identificar quem é essa pessoa. Às vezes, muito tempo depois, alguém olha e diz assim, nossa, mas fulano está diferente. Tem muito tempo que eu vejo que minha mãe não é mais do mesmo jeito. Ou tem muito tempo que meu pai ou que o meu irmão, né, não é mais a mesma pessoa. Então, são sinais, né, que vão sendo dados e que às vezes não são percebidos. Sempre observar, né? Quando há algum tipo de mudança, não é verdade? Porque existe a mudança da evolução pessoal, que é para melhor, e existe as mudanças que não são positivas, né? Que ali requer um cuidado. Eu fiz uma pesquisa, né? Para a gente ter uma noção aqui desse assunto, depressão, o quanto ele é sério, o quanto que abrangiu muito a nossa população. É o mal do século, né, É o mal do século. E a tendência, infelizmente, é aumentar, é piorar, né? O doutor Augusto Cury, ele gosta muito de falar isso, que em um certo tempo, a cada 2 pessoas, um vai estar. Isso é muito sério. E para acabar de completar, tivemos essa pandemia aí, que só piorou a situação, né? Mas os dados da Organização Mundial de Saúde, OMS, relatam que o Brasil é o segundo país das Américas com maior número de pessoas depressivas, equivalentes a 5,8% da população mundial. É muita coisa, né? É muita coisa. Atrás somente dos Estados Unidos, o Brasil, que está com 5,9%, pouquíssimo, né? Além disso, ocupamos o primeiro lugar quando a questão é a prevalência de casos de ansiedade, e durante a pandemia o Brasil lidera casos de depressão. O Brasil é o país que mais tem casos de ansiedade, com 63%, e depressão 59%. É um número assustador, não é verdade? E é um assunto que realmente deve ter uma atenção, deve ser dada uma importância, porque está falando da nossa vida, né? Da nossa saúde mental, e ela é tão importante quanto a física, né? Se uma também interfere a outra, não é verdade? Se uma não estiver bem, então para a gente ter sucesso, né? Para a gente ter sucesso profissional, familiar, em todas as áreas a gente precisa dessa saúde mental. Precisamos dar esse olhar, essa atenção, essa importância a esse cuidado. Então, doutora, eu gostaria que você falasse um pouco quais são a maioria das causas que levam à depressão na mulher dona de casa. Então, é interessante, porque dentre esses dados, né, que você citou agora, estatísticos, as donas de casa, elas estão no ranking, né? Ainda por cima, a maioria é nas mulheres. A respeito disso, das mulheres donas de casa. Donas de casa. A continuidade, né? Vamos dizer assim, os serviços rotineiros, o mesmo serviço todos os dias, o próprio isolamento, o fato da mulher dona de casa não ser vista. Vamos imaginar, né? 3 pessoas, 3 profissionais. Eu, você, né? E mais uma pessoa aqui. Eu sou pedagoga, você é matemática, e você? Ah, eu só sou dona de casa. Olha a frase, eu só sou dona de casa. Quantas vezes? Como se não fosse nada. Como se não fosse nada. A própria mulher, ela se desvaloriza nessa fala. E aí vem a fala do esposo, vem a fala dos familiares, vem a fala dos filhos, né? Não é a questão do elogiar 24 horas, mas o reconhecimento que às vezes são por coisas pequenininhas, são por fala, por um olhar, né? Que a gente pode aprofundar daqui a pouquinho a respeito dessas dicas, né? Do que fazer em relação a isso. Mas é interessante como muitas vezes a dona de casa ela passa de uma forma invisível, né? A roupa que é lavada, a roupa que é passada, a louça, né, que é lavada, a casa que é arrumada,
Então, assim, quando você faz um relatório, você fez o relatório do seu trabalho, né? Eu faço um atendimento clínico, eu faço um atendimento organizacional, empresarial, eu faço um atendimento escolar, eu vou fazer um relatório e pronto, aquele relatório acabou. Eu posso fazer mais 3, 4 relatórios que seja, mas aquele trabalho ele terminou. A dona de casa não. Ela vai lavar a louça de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, quem sabe. Então tudo isso vai se tornando repetitivo. Quantas vezes for necessário, é um serviço que nunca acaba. Nunca acaba. Eu lembro de uma senhora, na faixa de seus 80 anos, que um dia ela falou assim, minha filha, hoje eu não faço mais tanta coisa porque eu fiz até os 70 anos. Aí eu estava sempre esperando que acabasse o serviço de casa, e como não acabou, não faço mais, né? Interessante e até saudável e inteligente da parte dela, né? Não que ela parou de fazer tudo, não é isso. Mas ela diminuiu aquele ritmo acelerado. E às vezes a pessoa, ela adoece, a dona de casa adoece. E ela não percebe. Quando a gente fala de adoecimento, não é só numa tristeza profunda. Às vezes uma irritabilidade que não passa. E essa irritabilidade é uma denúncia de que alguma coisa não está bem. Né? Ah, não, mas a mamãe é chata assim mesmo. Ah, mas a mamãe sempre quer as coisas na hora. Eu vou sair porque a mulher hoje está insuportável. Então, essa pessoa, ela vai ficando... só piora cada vez, a situação. Só piora. E ela vai ficando cada vez mais calada, se a gente puder dizer assim. Né? E isso se transforma... dentro da área da psicossomática, né, o corpo ele começa a falar. Ou ele fala com uma dor de garganta, ou ele fala com uma baixa imunidade, ou ele fala com um resfriado, ou ele fala com câncer. Né? De fato, uma doença. É um adoecimento. Então, o corpo ele vai falar. Né? E se a voz ela não sair, né, na oralização, na fala, ela vai sair de alguma forma no organismo. Gente, olha a seriedade e a importância disso, né? E uma atenção para a mulher parar para pensar mais um pouco em si amar mais, se cuidar mais, porque é necessário. E muitas vezes está falando ali dos afazeres da casa do dia a dia e não pode parar mesmo doente. Ainda não se permitir, né? Às vezes não, as pessoas de casa não me permitem, mas eu também não me permito, né? Então acaba sendo uma escrava, não é verdade? Sim. Miriam, vamos pensar, né? Uma coisa gostosa de se fazer. Fazer unhas. Né? Fazer unha. Com a mulher bom, que não né? gosta, né? A gente fazer unha, ir lá na manicure, ou alguém em casa, né? Fazer a nossa unha. Mas pensa que num desses afazeres a unha quebra. E tem a lixa em casa. É só ir ali, né? Qual é o tempo que de repente a gente demora para lixar uma unha que quebrou? Pensar em 1 minuto, 30 segundos? Às vezes acontece da mulher, dona de casa, não ter tempo para lixar uma unha. Mas de repente, e aí eu peço para quem estiver nos escutando, né? Quem estiver nos ouvindo, mas você lavou a roupa, você fez a comida e você não conseguiu parar 30 segundos para lixar uma unha, né? Parece uma brincadeira. Um detalhezinho Isso de é se sério. priorizar, de olhar para si. Eu não tive tempo de lixar uma unha. Olha que coisa estranha se a gente parar para pensar. Isso é um exemplo bobo. Né? Poderíamos dar exemplos mais... lembro de uma senhora que ela começou a ter... a assar embaixo os seios mais volumosos, né? E o sutiã, em algum momento, ficou muito apertado nela. E ela só tinha, acho que 1, 2 sutiãs, e ela começou a assar. Virou ferida. E aí ela não tinha tempo de comprar sutiã do tamanho dela. Então a gente pensa assim, como? Como você não teve tempo de... Mas ela tinha tempo para trabalhar para as pessoas dentro de casa, né? Então, parar e refletir a respeito de coisas pequenininhas, né? A gente não está falando para ir num salão de beleza
e gastar R$ 200 Não. para arrumar um Você cabelo, pode para fazer fazer isso uma até em maquiagem, casa. né? Mas coisas pequenas, de um cuidado consigo, né? Quando você perguntou assim, o que que você gosta, né? Descobrir o que gosta. Às vezes faz bem. a gente escuta a pessoa dizendo assim, nossa, eu gosto tanto de música, quanto tempo que você não ouve uma música, né? Eu gosto de desenhar, nossa, a última vez que eu desenhei eu era adolescente, aí a pessoa está com 40 anos, 50 anos, né? E nunca mais desenhou. Então, porque não dá tempo. Então, o que é essa falta de tempo na realidade? Né? Em qual momento, né, que a gente se perde no meio desse caminho? É verdade, e isso só cabe a nós mesmos, porque nós que temos que nos priorizar, nos amar e ter esse cuidado, porque se a gente não cuidar da gente, ninguém vai fazer, vai fazer sua unha. É a gente que tem que ter. Isso é uma disciplina até que a gente tem que fazer, não é verdade? Eu acredito. É uma disciplina que a gente tem que ter consciência de que eu tenho que me amar em primeiro lugar, me cuidar, me priorizar, porque se eu estiver bem, eu vou conseguir deixar tudo bem. Se eu não estiver bem, a mulher, nós estávamos conversando, né? A mulher é o pilar da casa. Então, se o pilar não estiver bem, a casa vai desmoronar. Então, essa atenção, até os próprios companheiros devem ter isso em mente, né? Devem ter esse cuidado com a esposa, de deixar ela bem, de saber o que ela gosta, porque sabe que se ela estiver bem, ela vai cuidar bem dos filhos, da casa, do esposo, do trabalho, vai bem. Então, é preciso também as pessoas em volta ter também essa consciência, porque muitas vezes a gente tem tanto amor e prazer em cuidar das coisas, a cuidar da casa para o marido, para os filhos, cuidar do marido, deixar tudo ali. E se eles percebem que isso é feito para eles com todo amor, também, mãe, vai um pouquinho, vai se cuidar, não é verdade? É boa essa conscientização no meio da família, né? É interessante, à medida que você foi falando, eu fiquei imaginando. Dos 3 filhotes que eu tenho, eu falei que eu não gosto de cozinhar, né? Mas dos 3 filhotes que eu tenho um que se chama Gabriel, é o arcanjo lá de casa, né? Filho do meio. De vez em quando eu vou sim pra cozinha, né? Porque às vezes dá a ideia assim, nossa, não gosta de cozinhar, não faz nada, né? E aí eu vou fazer uma macarronada. O Gabriel, eu falo que ele é um sedutor, ele é um manipulador. Aí ele fala assim, mamãe, faz aquela comida gostosa. Mamãe, por que você não abre um restaurante? Você cozinha tão bem. Então, eu não pedi aquele elogio do Gabriel, mas esse reconhecimento no momento em que eu, enquanto dona de casa, né, faço algo, porque eu não fiz por obrigação, eu fiz por um prazer, né, um prazer, né, e para sanar a fome dos meus filhos. Eu faço aquela comida, o Gabriel faz essa fala para mim, pronto, já é um reconhecimento. Ele não precisou comprar flores para mim, ele não ficou me elogiando o dia inteiro, mas olha só, uma palavrinha, né? Apenas, né? Foi só isso. E já fez um bem enorme. Me faz um bem. E todas as pessoas gostam de serem reconhecidas, né? E nós, enquanto mulheres, com a nossa subjetividade, então, né? De conectar, então eu vou fazer aquela comida. Quando você entra no mercado, você fala assim, eu vou levar isso, porque o Gabriel gosta, porque o Marcos gosta, porque o meu filho gosta, né? Porque a Luz gosta, porque o esposo gosta. É verdade. Né? Uma brincadeira que eu escutei semana passada do meu esposo, eu fiz um frango, né? Daqui a pouco eu vou falar assim, nossa, mas faz tanta comida, né? Eu fiz um frango com calabresa. E eu falo que de vez em quando baixa o espírito de Dona Júlia. Dona Júlia é minha mãe, excelente cozinheira, né? Ela joga tudo no caldeirão e sai uma delícia, né? E o Marcos fala que é bruxaria, né? A vovó faz uma bruxaria ali, sai tudo delicioso. Mas eu fiz esse frango com calabresa e o meu esposo vira pra mim e diz assim, Débora, por favor, não fica fazendo essas comidas gostosas. E sorriu. E eu achei tão bacana aquilo ali. Esse reconhecimento é uma coisa muito gostosa, né? É sempre assim? Não é sempre assim. Né? A gente falando aqui só de flores, mulher se ame, mulher se perceba. Não, tem hora que eles não falam nada.
E a gente E fica aí, brava. e como que né? faz diante disso, né? E aí a gente tem hora que dá birra também, né? Sim. Enquanto mulher. Mas perceber assim, opa, peraí, eu também posso fazer essa comida, não só as coisas que eles gostam, mas que eu também gosto, né? Ah, eu faço para eles, mas eu posso fazer para mim, né? O café da manhã eu vou fazer para eles, mas eu também Da vou forma fazer pra que mim. me agrada também. Que me agrade. Muito interessante isso, porque a gente não tem que viver em função de agradar somente, né, ao próximo. Quando você começou o programa, quando você começou a mensagem inicial, Miriam, eu fiquei observando, né? Teve uma frase que você disse que falou assim, ser para o outro, né? Ser para todos. Isso também adoece. Porque se eu, olha, ser, né? Ser para o outro e ser para si também. Essência. Quantas mulheres acabam perdendo a sua identidade? Isso. Quem é? De repente, quem é a Cristina? Eu não sei quem é a Cristina. Em algum momento da minha vida, né, a Cristina desapareceu. Se perde. Se perdeu porque ficou para o outro, para o outro, para o outro. E como fica para si, né? Eu vou compartilhar um momento da minha vida que, de repente, eu não gastava. A unha nessa época era R$6. Eu me lembro desse detalhe. A unha era, para se fazer a unha era R$6. Já tem um tempinho, né? E de repente, eu fui à manicure e eu perguntei para a manicure qual era o valor da unha. Ela falou R$6. Eu saí do salão, eu não fiz a unha nesse dia. Eu pensei assim, não, eu não vou gastar esses R$6 porque eu tenho que comprar um chinelo. Era para um dos meninos, eu não me recordo para quem. E isso foi uma situação de uma época em que eu estava, que tudo era em prol dos outros, em prol da família, né? Não vou comprar isso porque falta para os meninos, não vou comprar isso porque falta para os meninos, né? Perceber o equilíbrio disso é muito importante. É verdade. Perceber que, tá, eu não vou poder fazer unha de 3 em 3 dias, mas eu vou poder fazer unha para vir para o programa Destaque, por exemplo, né? Né? Isso. Eu não vou poder comprar as melhores roupas, comprar os melhores sapatos, comprar o melhor carro, né? O carro do ano, mas em algum momento eu posso, sim, comprar algo para mim, me presentear. Sim. Né? Seja com uma comida, que a gente começou falando de comida, Uhum. seja com uma lembrancinha, né? Uma dica que eu penso que é extremamente valiosa, né? Quem é a mulher que já escreveu alguma coisa boa para si mesma? É uma dica, tá? Às vezes você escreve mensagens lindas para as pessoas, colhe ali dia de aniversário de um amigo, do esposo, dos filhos, né? Faz altas coisas. Em que momento que você escreveu alguma coisa para você? Sabe? Uma Sim. mensagenzinha, um desenho. É verdade. Um presente para si. Pensar, sim, com né? certeza. Chegar numa loja e de repente falar assim, os lojistas, eu não sei como se fala, a pessoa vira para você e fala assim, é para presente? Não, é para eu mesma. Não, é para presente sim. Embrulhe para presente, Sim. por gentileza. Né? Pensar sobre isso. Isso Em que mesmo. momento você se presenteia? Né? É verdade. É isso. Diante disso, nós estamos falando, esses sintomas, né? Como que eles começam a aparecer, como diagnosticar em casa e saber que precisa buscar a ajuda de um profissional. Como que a mulher se identifica dessa forma? É importante observar. O diagnóstico geralmente ele vem por um profissional, né? Ou pelo médico clínico, ou pelo psicólogo, pela psicóloga, né? A maioria das pessoas que atuam na psicologia são mulheres. Então, às vezes, a gente respeitosamente coloca no masculino, né? Ou psicólogo. Mas Isso. a maioria são psicólogas, Mulheres, tá? uhum. Mulheres. Não estamos aqui sendo sexistas, de Certo. forma alguma, tá? Mas uma tristeza profunda, né? Mais de 3 meses, um choro contínuo, uma irritabilidade sem que nem porquê,
existem casos emocionais em que afetam o fisiológico, afetam o corpo. Uma pessoa que tem uma menstruação regular e que de repente essa menstruação acaba ficando irregular, né? Ou excesso de menstruação ou perda, a própria perda da libido. Às vezes a gente brinca com a história da dor de cabeça, né? A enxaqueca ela tem, não estou aqui fazendo exercício legal da medicina, mas a enxaqueca ela tem trocentos motivos, vamos dizer assim, né? Mas uma pessoa que sente dores de cabeça constantes, já acorda, né? Com a cabeça doendo, faz exames, faz tudo, não tem nada, então vamos suspeitar que tem alguma coisa na emoção. Eu costumo dizer assim, eu já tive um caso da pessoa ir para o consultório entendendo que era angústia e na realidade era uma infecção urinária. Mas já tiveram situações em que a pessoa disse, eu já fui em todos os médicos e não resolveu. Era a emoção, era a mágoa que estava sendo guardada há 300 anos atrás e a pessoa não conseguia verbalizar. Às vezes a pessoa até esquece, né, daquela fala estúpida do esposo, do namorado, de um filho, né? Essa preocupação em guardar. Aí eu vou guardando e o corpo ele vai falar. Coloque isso para fora, não acumule. Aí começam esses sinais. Começam os sinais. Isso é muito importante, a questão da fala, como que é importante. Assim, a gente sempre deve ter uma pessoa de confiança. Você não vai sair falando da sua vida, dos seus problemas para todo mundo. Mas tem alguém especial que vai te ouvir, isso faz toda a diferença. Faz. E não seja você a mulher que vai dizer que é frescura. Porque às vezes as pessoas falam para si próprias, não, estou irritada, sem a frescura minha mesmo. Cuidado. Cuidado. Às vezes não é frescura. E isso adoece. E vai se transformar numa baixa imunidade. Quando a gente fala de câncer, assusta, né? Mas o corpo, ele vai padecer. Se você falava de tripé, né? Então, se um desses pezinhos desse tripé estiver em desequilíbrio, vai ruir. É verdade. E quais são as dicas, doutora, que dentro de casa, como que elas podem estar para se conservar mentalmente sadia? Quais são as suas dicas para manter? Vai na manicure. Pinta o cabelo. Pinte o seu cabelo. Corte o seu cabelo, né? Tem uma experiência de sorrir de si mesma também, né? Às vezes a gente precisa sorrir de si mesma, né? De nós mesmas. E o sorriso é muito importante mesmo. Resgatar alguma coisa que você faz tempo que não faz, né? Tem uma coisa que eu acho bem bacana, aquela história de fotos antigas, sabe? Aquelas fotografias, fazer propaganda da Fujioka, né? Sim. Então, assim, que a gente pega um álbum, dá uma olhada, né? Escreva versos, respire. E quando a gente fala de respirar, parece uma coisa meio louca, né? Nas palestras que eu dou, eu costumo brincar, né? Quem é que não respirou hoje? Ou quantas vezes você respirou hoje? Né? E as pessoas costumam sorrir, né? Mas eu falo da respiração consciente. É aquela que você sente, que você ouve, que você acompanha. Porque isso a gente faz no coach, é a primeira coisa. É como se fosse uma meditação. Você vai sentir, vai respirar. Só isso aí já alivia muita coisa. E a dica é 10 segundos. Começa com 10 segundos, tá? Se quiser, coloca o despertador, 10 segundos. É importante isso. É importante. Né? A gente brinca, né? Manicure, salão, cabelo, fazer uma comida para si. No decorrer da nossa conversa a gente foi dando, né, as dicas. Não tenha medo de buscar um profissional. Consultório não é sala de julgamento. Eu penso que é importante a gente saber disso. Consultório não é sala de julgamento. Eu vou chegar lá, a psicóloga vai falar isso, ela vai falar aquilo outro. Não,
julgamento já é para outra área, né? É a área do direito, né? Dentro do consultório, nós vamos escutar, é a escuta, né? É a escuta da tua fala, é o acolhimento, é a mediação. Então, procure um profissional, procure uma profissional, converse, não se cale e não se permita ficar sozinha e sentir-se sozinha, porque isso dói muito, isso machuca muito, isso entristece a alma. Sim. E uma alma adoecida pode levar à morte em vida. Exatamente. Pode chegar até a morte. Doutora, como que é feita para quem ainda tem esse medo, esse receio de chegar aí até procurar um profissional, como que é feita essa avaliação? Então, a avaliação ela é uma entrevista, né? A princípio, a avaliação psicológica, né? Na primeira consulta, via de regra, né? A gente está falando da área clínica. Sim. Tá? Porque aí você tem a anamnese da área escolar, da área organizacional. Uma vez por semana, 50 minutos, mas daí a pessoa nos 44 do segundo tempo vai falar alguma coisa e você fala, puxa, acabou seu tempo. Não existe isso, tá? A pessoa ela vai concluir a fala dela e o que a gente faz, eu particularmente faço lá na vida clínica de psicologia, a gente pode descontar na outra sessão, né? Se a pessoa ficou 1 hora no consultório, na próxima sessão ela fica 40 minutos, né? E a gente dá um suporte. É importante que a pessoa tenha um espaço de 1 semana de um atendimento para o outro, mas no decorrer dessa semana, o que a pessoa vai fazer? Algumas atividades que são propostas, né? E a busca, se é necessário, no decorrer daquela semana, então ela só vai conseguir falar com a psicóloga na semana seguinte. Não, ela pode mandar uma mensagem, a gente conversa 2 minutinhos, né? A gente tem uma escuta nesse intervalo. Existem casos e casos. Alguns casos é necessário sim 2 vezes por semana, mas via de regra é 1 vez por semana. E depois nós vamos espaçando de 15 em 15 dias, de mês em mês, lembrando que a pessoa ela não é paciente, ela é cliente. Então, o acompanhamento clínico é de ambas as partes. Não é só ela ir para dentro do consultório e escutar a psicóloga falar, mas ela, na realidade, o passo para a cura, o passo para equilíbrio, só o fato da pessoa adentrar no consultório, ela já está se permitindo a esse equilíbrio, a esse cuidado da sua saúde emocional, né? A gente fala de se cuidar, né? Agora há pouco a gente falava de coisinhas, faz unha, faz cabelo, mas respire, olhe para si com outros olhos, né? Ah, mas o meu esposo, mas o meu filho, mas eu... Respire, oxigene a mente, oxigene a alma, tá? Para 10 segundos, é só 10 segundos. Depois a gente pensa, depois de 10 segundos vamos colocar, e é passo a passo. E isso é um controle que a pessoa tem que ter, também tem que se disciplinar para isso, né? Porque muitas vezes não dá tempo, já está ali explodindo, já está a todo vapor, e a pessoa precisa, para ter esse controle, como que é para ter esse controle diante desse furacão todo? Diante desse furacão, às vezes a pessoa ela chega nas últimas, né? A pessoa chega no consultório, eu tenho 36 anos de idade, em uma sessão é impossível você falar de uma vida de 36 anos. Então, é pouco a pouco. E pouco a pouco a pessoa vai conseguindo acreditar em si. Às vezes a pessoa ela chega na primeira sessão, a gente bate o olho da pessoa e fala assim, meu Deus, está claro, está claríssima qual é a situação, qual é o caminho que ela vai precisar trilhar para conseguir esse autocontrole. Mas não adianta eu simplesmente chegar para você, senão vira bate-papo de amigo. Psicoterapia é conversa, mas não é bate-papo de amigo, né? É um tratamento, é um acompanhamento. E assim como no médico, né, você precisa tomar determinadas medicações para cuidar, para curar, seja uma gastrite, seja uma enxaqueca, né? Na parte psicológica também. Há uma necessidade de comece os 10 segundos, vai para os 20 segundos e permita-se perceber as suas potencialidades. Porque todo ser humano tem essa força. É verdade. E, doutora, qual é a participação e a importância da família neste momento?
Nossa, é ímpar. É ímpar. Se a pessoa diz que ela tem uma consulta com a psicóloga, não marque, não impeça essa pessoa de ir para a sessão. Às vezes a gente escuta assim, não, vamos remarcar porque precisou ficar com o filho, vamos remarcar porque é um acompanhamento, é um tratamento. Validar essa pessoa não é sinal de fraqueza a necessidade de acompanhamento. A gente conversava no início da nossa conversa, Miriam, sobre a pessoa ser tudo para todos, né? Então, permita que essa mãe, que essa esposa tenha um momento dela, tenha um momento dela ir para o consultório, tenha um momento dela chorar, né? Ah, mas você é burra. Ah, mas você não precisa de psicólogo. Às vezes a gente escuta isso, né? As clientes chegam no consultório e dizem, mas meu marido diz que eu não preciso disso, ou meu marido diz que eu sou louca. A mentalidade, né? Ainda fechada, sim, né? Sim, a gente ainda se depara muito com essas situações, sim. Não encontra esse apoio que é necessário, né? E ser família, em alguns momentos, dá um abraço, né? Nós somos brasileiros, a gente precisa disso, né? Desse aconchego. Quantas pessoas, o abraço é terapêutico, quantas pessoas não conseguem pedir um abraço e que muitas vezes elas vão para uma cama de hospital ou vão fazer uso de medicamento controlado por falta de abraço. Eu costumo dizer, remédio não cura emoção. O remédio ele é importante, ele é prescrito pelo médico, pelo neuro, né? Por qual que seja o especialista, mas se for a emoção, é diálogo, é conversa, é escuta, é acolhimento. Às vezes é necessário chorar, às vezes é necessário colocar para fora. E nesse colocar para fora, doutora, muitas vezes a mulher tem essa dificuldade dentro de casa, com o parceiro, de ser ouvida. Às vezes fala, a mulher quando começa a falar não para mais, mas não custa nada. Deixa falar, não custa nada ter isso vai fazer bem para ela, não vai ter aquilo dali como queixas de que você vai ter que já confrontar, que você vai ter que brigar, às vezes a mulher vai até só para ser ouvida, só para falar, e dali gera uma guerra, gera uma briga, né? E aí já o problema só aumenta, ela não foi ouvida e continuou com o problema, com a situação ali para se resolver. É a guerra milenar, né? Entre os casais, né? Exatamente. Porque a forma de pensar do homem é diferente, a forma de pensar da mulher é diferente. Poder acolher, mesmo que não entenda, né? Eu não vou lembrar quem é o teórico, e nem sei se de fato é um teórico, que diz que mulher não é para ser entendida, né? É para ser amada. Verdade, doutora, você acredita que nós já passamos do horário? Foi tão gostoso, né? O assunto foi tão gostoso, eu acho de grande importância para nós mulheres. Então aqui, gente, para finalizar, né? Vamos ter esse cuidado para nós, vamos nos priorizar, né? Vamos manter a nossa saúde mental aí, o nosso bem-estar com qualidade, né? Isso, doutora? Eu quero que você deixe aqui sua mensagem final, suas considerações finais, né? Para essa mulherada aí. E de já eu quero agradecer a você por ter vindo até aqui. E eu já estou lançando o convite para próximas sessões. Porque são assuntos tão bons e necessários que é o mínimo que a gente pode fazer para ajudar outras mulheres que estão sofrendo, que estão passando por essa situação nesse momento, não é verdade? Então eu já quero aqui lhe agradecer por esse bate-papo gostoso, delicioso, que o programa passou assim tão rápido que a gente não viu, né? A gente nem percebeu que o relógio ali já ultrapassou a sua hora. Então eu quero lhe agradecer e deixe sua mensagem, suas considerações finais. A minha mensagem é: cuida de você 10 segundos hoje, cuida de você 10 segundos amanhã. Só 10 segundos, tá? Permita-se respirar conscientemente e se perceber como a mulher forte que você é. É isso. É isso aí, gente. Compartilhe essa mensagem, esse conteúdo
com outras mulheres, com suas amigas. Vamos ajudar, isso é ajudar pessoas. Às vezes tem alguém que está precisando ouvir, né? E isso faz a diferença na vida de alguém que está passando pela situação e que está precisando. Eu quero agradecer a você que acompanhou este programa, né? Que Deus vai abençoar cada um de vocês. Continue conosco aí todas as quinta-feiras, 20 horas. E você que tem uma história de superação, você é convidado para vir aqui contar a sua história para, né, influenciar as outras, otimizar as outras pessoas. E eu quero agradecer também a equipe da Foco TV que tem nos apoiado com a dedicação para que esse programa possa continuar. E a você, que Deus abençoe a cada um. Fique ligado, fique conosco. Nas próximas quinta-feiras, 20 horas, estamos aqui aguardando você. E até a próxima, se assim Deus nos permitir. Strong.